Pois bem, como combinado com você, hoje é dia de entrevista aqui na TVR Sul, né, também pela rádio MF Sul. Hoje o nosso convidado é Noi Coral, Agenor Coral. Nós estaremos conversando com ele hoje, Agenor Coral, né? Agenor Coral. Nós estaremos conversando com ele hoje sobre algumas propostas de campanha. É o nosso convidado de hoje aqui na TVR Sul, e você terá a oportunidade de futuramente, logo mais à noite, às 5 horas da tarde, no finalzinho do dia, você terá a oportunidade de acompanhar essa entrevista que está sendo gravada e também será disponibilizado aí no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. Lembrando a você que no próximo dia 9, sexta-feira, o nosso convidado é o candidato a prefeito Aguinaldo David Macari. No dia 30 que passou, foi o convidado aqui, foi o candidato pelo PR, o Rodrigo Lorenzi. Então, para nós começar a nossa entrevista de hoje, o nosso convidado, candidato pelo PP, Partido Progressista dos Morros da Fumaça, já está aqui no nosso estúdio, Noi Coral. Vamos conversar então um pouquinho com ele, começando a nossa entrevista nessa manhã de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro. Véspera de feriado, véspera de dia 7 de setembro. Bom dia, Noi. Bom dia, Beto. Tudo bom? Tudo certo. Noi, quem é Noi Coral? Noi Coral é um empresário de 49 anos, casado, filho de Santos Coral e Inês Sartor Coral. Sou casado com Roselaine Maragno Coral, há 29 anos. Tenho 4 filhas, Sandra, Sabrina, Samara e Suelen, que já é casada, e tenho um filho de 4 anos. Eu sou empresário, né, como eu falei. Comecei a minha vida no ramo da indústria muito cedo, aos 20 anos, com uma cerâmica de tijolos, né, a popular olaria. E no decorrer desses anos, a gente foi... tudo aconteceu muito cedo na minha vida, né? Eu casei aos 20 anos, já tinha uma filha com 20 anos. Com 24 anos eu já tinha 4 filhas, então imagina a dificuldade que foi a minha situação, né? Mas, graças a Deus, consegui, né? A gente sabe que no Brasil, a cada 4 anos, sempre tem uma crise, ou 4, 5 anos, e a gente foi ultrapassando essas fases. O setor cerâmico foi muito difícil, acho que ainda está sendo difícil para muitos, e eu consegui até 2005, de 87 a 2005, eu trabalhei com cerâmica de tijolos. Mas sempre tentando mudar o ramo da atividade. Em 2000, surgiu a oportunidade de comprar uma fábrica de telhas de concreto, até para diversificar um pouco, né? E também a gente começou com dificuldades, porque tudo era muito difícil, mas, graças a Deus, com muito trabalho e persistência, já estamos há 16 anos nesse ramo de telhas de concreto, né? A gente hoje atua no mercado praticamente em boa parte do Brasil, né? Distrito Federal, Centro-Oeste, Sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, praticamente a minha vida é isso aí. Noi, por que ser candidato a prefeito em Morro da Fumaça? Pensando, eu acho que, por ser uma pessoa séria, honesta, né, trabalhadora, eu acho que eu devia fazer algo mais pelo meu município, né, que me deu tantas vitórias. Eu acho que, por obrigação, eu achei que eu devo entrar na política, porque só assim
com a minha experiência, né, de 29 anos no ramo da indústria, por ser empresário há 29 anos, eu tenho muito a contribuir para a cidade. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui pela TV Sul. O Noi Coral hoje está assessorando ele aqui, trouxe a presença da filha, a Suelen, que está presente aqui no nosso estúdio também. Pois bem, como foi estabelecida a regra também para todos os candidatos, aconteceu com o candidato Rodrigo Lorenzi, e a partir desse momento também, contando os 20 minutos de entrevistas, nós passaremos ao sorteio, a partir do momento que o Noi pegar a primeira pergunta no recipiente que nós temos aqui, até para mostrar para você, é esse recipiente aqui, né? Então, aqui nós temos as perguntas, onde o candidato vai tirar as perguntas desse recipiente. O Ralian, que está aqui, o nosso assessor aqui da comunicação, vai ler as perguntas e o candidato Noi vai responder, então, as perguntas. São diversas perguntas. As mesmas perguntas que caíram para o candidato Rodrigo Lorenzi no dia 30, foi novamente colocada nesse recipiente. E assim sucessivamente vai acontecer também com o próximo candidato que estará aqui, o candidato do PSD, Aguinaldo David Macari, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, dia 9. Pois bem, aqui, colocando aqui do lado aqui do Noi Coral, ele já pode tirar uma das perguntas, isso, e passar ali para o Rally, e o Rally vai estar, então, dessa forma, respondendo a pergunta do candidato Noi Coral, do PP, Partido Progressista, aqui para o Morro da Fumaça. Bom dia, Rally. Bom dia, Beto. Bom dia ao candidato. Então, eu vou ler a primeira pergunta, que saiu agora, para o candidato responder. Vamos lá. A primeira pergunta é referente à área da educação. Na área da educação, vemos que as escolas estão em boa situação, com espaço físico melhorado, inclusive em muitos já foram implantados ginásios de esportes. No entanto, os maiores problemas vêm da área social. Muitos profissionais detêm sérias dificuldades para lidar com uma demanda exagerada de problemas educacionais que surgem vindos de dentro das famílias dos alunos. Qual a sua opinião e o que fazer em relação não apenas a esse problema, mas também à área da educação como num todo? Por favor, candidato. O nosso plano de governo está sendo desenvolvido junto à população. Nós estamos visitando todos os bairros, tentaremos chegar no máximo de residências que conseguirmos, né? Por isso que o nosso plano ainda encontra-se em fase de elaboração. E eu dar uma explicação como talvez o eleitor queira ouvir, nesse momento talvez não seja possível. Até porque a gente está com os tópicos do plano e está sendo desenvolvido um por um, né, basicamente junto à comunidade. Mas eu tenho em mãos um resumo assim, do que a gente pretende fazer na área da educação. Buscar e manter parcerias para fins educacionais com o governo federal e estadual. Ampliar e reformar a estrutura física das creches e das escolas de rede municipal, conforme a demanda dos alunos da educação básica. Fortalecer o processo de formação de professores e demais profissionais da educação do município. Aumentar e melhorar a frota de veículos utilizados no transporte escolar. Fornecer merenda escolar, né, de qualidade e quantidade desde o primeiro dia de aula. Oferecer kits escolares com maior variedade, assegurando sua qualidade e prazo de entrega. Oferecer acesso à informática com salas equipadas com acesso à internet e professores monitores. Garantir espaços adequados para a prática de educação, como salas de aula, materiais adequados e espaços de criação ao ar livre. Assegurar acessibilidade, equipamentos e formação para profissionais com o objetivo de garantir a educação exclusiva de qualidade. E ampliar algumas creches e, especialmente, né, a gente já discutiu e também vai pensar em outros bairros,
Mas, de início, eu já queria garantir, né, a população do bairro Naspolini que a gente está discutindo e está praticamente vai estar no nosso plano de governo a criar uma creche aqui, nesse bairro. Muito bem, olha, só lembrando a todos que a TVR Sul, ela tem um alcance infinito, ela vai em qualquer lugar, mesmo no exterior, qualquer lugar no Brasil ou no mundo, pode estar, nesse momento, estar nos assistindo aqui pela TVR Sul. Então, toda a cidade de Morro da Fumaça certamente está assistindo, e hoje estamos aqui, o nosso convidado é o candidato pelo PP, Partido Progressista, por Morro da Fumaça, Noe Coral. Noe, vamos à próxima pergunta, por favor? Você vai poder rever essa entrevista na íntegra logo mais às 5 horas da tarde aqui na nossa telinha da TVR Sul, tanto no portal www.tvsul.com.br como também nos nossos Facebook. Halia, vamos à próxima pergunta? Já foi escolhida pelo candidato? Certo. A próxima pergunta é referente à área da cultura. De fato, em Morro da Fumaça, a cultura parece não ser prioridade em nossos governantes. Entra governo e sai governo, e o que vemos são as costumeiras ações festivas em épocas comemorativas, sem continuidade ou projetos culturais relevantes. De que forma seu governo irá tratar esta situação? Só lembrando você, por coincidência, essas duas perguntas caíram para o candidato anterior, mas como é para o sorteio, volta para o recipiente, e o candidato, ele mesmo que está escolhendo a pergunta, então, por coincidência, caiu as duas perguntas que foram respondidas pelo outro candidato, mas fica à vontade, Noe Coral. Como eu falei anteriormente, nosso plano ainda está em construção, na verdade, a gente vai ter um tópico aqui de esporte, cultura e turismo. Eu vou responder assim os tópicos, por cima. Incentivar e apoiar escolinhas esportivas e campeonatos e gincanas escolares, além de investir em nossos atletas. Melhorar os espaços destinados ao esporte e a qualidade da biblioteca municipal. Apoiar e promover e incentivar o teatro, a dança, a música e a arte para todas as idades. Apoiar os eventos culturais, festas e feiras, bem como os programas já existentes que promovam o bem-estar e a qualidade de vida. Isso é um resumo, viu, Beto? Mas a gente está estudando e, com certeza, a gente vai incrementar isso aqui. A gente pensa muito no incentivo à cultura. Muito bem. Noe, por favor, pode tirar mais uma pergunta. Você está aqui na TVR Sul ao vivo, com hoje o candidato, nosso convidado ao vivo, é o Noe Coral, do PP, Partido Progressista de Morro da Fumaça. Halia, a próxima pergunta. Certo. A próxima pergunta é referente aos animais de rua. Vocês têm alguma proposta de como resolver ou ao menos amenizar o problema que envolve o grande número de cães e gatos abandonados na cidade? Por favor, candidato. Nessas visitas que a gente tem feito nas residências, assim, me chamou a atenção um número principalmente de cães. Devido à insegurança que o nosso município, acho que é geral, no Brasil inteiro, mas a insegurança hoje é um dos pontos principais das cidades. Na maioria das casas, a gente encontrou, no mínimo, 2 cachorros. 2 amarrados, um dentro de casa de estimação. E, para te falar a verdade, Beto, poucos cachorros de rua abandonados onde eu passei, entendeu? Não estou falando num todo. Mas isso aí vai ser discutido. Acho que na hora ideal a gente vai discutir, vai chamar pessoas que dominem o assunto, e é uma preocupação bem grande da minha gestão quanto a esse assunto. Muito bem. Candidato, pode retirar mais uma pergunta? Isso, o Halia vai responder. Lembrando a você que você pode nos acessar aí também. Você está, de repente, pelo Facebook, você pode ir no www.tvrsul.com.br e assistir essa entrevista, está sendo ao vivo aqui na Rádio e TV RSU. A próxima pergunta é referente ao tráfego pesado nas ruas do município.
Com o tráfego pesado e a permanência de caminhões, os nossos calçamentos e bocas de lobos ficam em estado de calamidade, gerando alto custo para o município. Quais as propostas para resolver esse problema? Por favor, candidato. Nós ainda não chegamos nessa parte do nosso plano de governo, mas eu vou falar sobre a experiência que eu tenho. Hoje, eu também trabalho com... Eu tenho uma fábrica de artefato de cimento. Então, a gente sabe que existe uma norma para lajotas, pavers. E a gente atende praticamente os municípios vizinhos, tipo Cocal do Sul, Içara. Há um controle de qualidade nesses municípios onde nós entramos, né? E eu noto que em muitos loteamentos hoje, o pessoal adquire material, até às vezes de uma qualidade inferior, e não comporta o tráfego de caminhões, porque não está na resistência ideal para aquele material, né? E lógico, a gente pensa em pavimentar muitas ruas, porque a cidade, assim, todos os bairros que nós visitamos, o pessoal está pedindo pavimentação. Existe até bairros que o pessoal se propõe a pagar a lajota, já tem esgoto, saneamento pronto, já está o meio-fio lá, e a prefeitura entraria só com a mão de obra. Só que também eles estão nos questionando em impedir, depois de pronto, impedir o tráfego de caminhões. Só que tem que haver uma conversa, porque de repente o dono do caminhão não tem onde deixar o caminhão e mora a 2 quilômetros do loteamento. Então, a gente, de falar a verdade, não pensou nisso ainda, mas é um ponto a ser conversado e discutido, até porque muitos dos loteamentos não são preparados para o calçamento, entendeu? Então, é feita a pavimentação e o primeiro caminhão que passa ali já começa a estragar a estrada, já começa a ficar baloada, começa a criar buracos. Isso aí é um ponto muito difícil de responder agora, como vai ser feito, mas com certeza, para a gente ter uma cidade bonita e uma pavimentação boa, vamos ter que entrar num bom senso, né, com o dono de caminhões, com os moradores, para achar uma melhor saída, né? Muito bem, nós estamos ao vivo aí, você que está nos assistindo. Lembrando a você que essa entrevista será reapresentada nesse dia 6, hoje ainda, às 5 horas da tarde, ou seja, às 17 horas. Muito bem, vamos mais uma pergunta. Como é que está o tempo aí, Halia? Falta ainda? Então tá bom. Noite, por favor, mais uma pergunta. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é o candidato a prefeito pelo PP, para o Morro da Fumaça, Noi Coral. Próxima pergunta, então. Halia, por favor. A próxima pergunta é referente ao meio ambiente. Nossa cidade há décadas vem sendo considerada uma das cidades mais poluídas da região. Quais as propostas para melhorar essa situação? O que vocês pretendem fazer em relação aos entulhos de lixo presentes na cidade? Por favor, candidato. Roberto, em relação ao meio ambiente, a gente tem uns tópicos aqui, mas, como eu te falei, a gente está ainda em fase de criação de um programa ambiental visando a conscientização e a responsabilidade de todos em relação ao meio ambiente. Apoiar e incentivar empresas que têm ações concretas em relação ao meio ambiente. Desenvolver um plano de coleta seletiva de lixo, atuando na reciclagem. Ações diretas com escolas para formar alunos responsáveis e conscientes. Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras. Até citando exemplo, que a gente pode repassar para as empresas, como eu uso bastante água no meu sistema de produção, eu fiz uma captação de água na minha empresa. Só para citar como exemplo, né?
Então, com os 2 dias de chuvas, eu trabalho 15 dias. Entendeu? E a minha produção é de 2 a 3 mil litros de água a dia. Então, só para citar um exemplo do que pode ser feito, né? A gente está discutindo também essa parte. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta. Há tempo ainda, Ralho, para mais perguntas? Vamos lá, Noe, por favor, pode retirar. O Noe está respondendo rapidamente suas perguntas, então a quantidade e o número de perguntas que serão respondidas, então, são um poucos maiores. Vamos lá, Ralho. A próxima pergunta é referente à economia do município, né? Que medidas serão tomadas para desenvolver a economia da cidade de Morro da Fumaça? Por favor, candidato. Nós ainda não chegamos nessa questão no nosso plano de governo. Mas eu vou explicar a economia em outro sentido. Nós precisamos enxugar a máquina, né, pelo pouco conhecimento que a gente tem, e fazer sobrar dinheiro para realizar o que a gente pensa no município, né? Então, no momento que eu podia te responder, é isso. Mas a gente está estudando, está entrando a fundo nas contas, né? Para saber a maneira mais fácil de enxugar a máquina, usando a minha experiência, né? Mais a parte de gestão financeira que o meu vice Eduardo Golo também tem muita experiência. A gente vai sentar então, e hoje eu não teria como te dar uma explicação disso, mas é uma questão que a gente estuda depois de estar lá dentro, né, da prefeitura, até porque a gente não sabe a real situação, né, que se encontra, né? Muito bem. Há tempo ainda, Ralho, para mais perguntas? Temos ainda 4 minutos? Opa, então vamos em frente. Muito bem, olha, daqui a pouco mais, às 5 horas da tarde, então estaremos reapresentando essa entrevista aqui com as diversas perguntas que foram respondidas aqui pelo candidato. Lembrando a você que a regra é o seguinte: o candidato escolhe as perguntas que foram elaboradas pela produção e por lideranças da cidade, ele escolhe as perguntas e ele mesmo responde depois. Por favor, candidato, fique à vontade, mais uma pergunta. Tirando mais uma pergunta. O nosso e-mail, para você que quer mandar alguma mensagem, pode mandar para mfsunoar@gmail.com ou tvrsussc@gmail.com. Nosso WhatsApp é o 96466868. A próxima pergunta é em relação à ação comunitária. Em nossa cidade existem diversas entidades comunitárias que realizam ações beneficentes. Quais as formas de incentivo que o seu governo irá oferecer às mesmas? Por favor, candidato. É uma questão, como eu te falei, que a gente ainda não chegou nessa parte de ações comunitárias, né? A gente vai agendar reuniões, já estamos com várias reuniões com agentes de saúde. Então, no momento, estamos no início, nessa área, estamos no início das conversas, dos assuntos, né? O que eu podia te falar no momento era isso. Uhum. Muito bem, vamos a mais uma pergunta, dá tempo ainda, por favor, candidato, pode retirar. Ralho, por favor. Certo, a próxima pergunta é referente ao esporte. Quais as propostas na área do esporte? Candidato. A gente... eu sempre gostei do esporte, né? Apesar dos meus 49 anos, ainda estou jogando futebolzinho, terças, quintas e sábados. E a gente tem um candidato entre nós que sempre incentivou o esporte. Então, a nossa preocupação com o esporte também existe, mas não chegamos ainda nessa parte do nosso plano de governo. Até tem eu acho que eu já andei lendo. Incentivar as escolinhas esportivas, os campeonatos e as gincanas escolares, além de investir em nossos atletas. Melhorar os espaços destinados ao esporte e a qualidade. Eu tenho visto
nosso ginásio de esporte, no centro, eu jogo futebol lá toda quinta, das 7 às 8. E quando chove, não tem jogo. O pessoal de Estação Cocal também reclama das más condições do ginásio que tem lá. Então, a primeira ação nossa é a reforma dos espaços. Para depois disto estar pronto, aí sim a gente vai desenvolver trabalhos em cima do esporte. Primeiro teríamos que ter condições, né, para a criança praticar o esporte. Muito bem, mas tem mais pergunta aqui ainda, candidato? Tem mais aqui? Isso. Ah, encerrou? Opa, encerrou lá, então encerrou. Olha, gente, então o tempo das perguntas encerraram e nós vamos então às considerações finais do candidato do PP para o Morro da Fumaça, Partido Progressista, Noe Coral. Noe Coral, suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, a você, Beto, pelo espaço. Também queria pedir desculpa ao eleitor se eu não fui claro sobre o nosso plano de governo. Como eu falei, está ainda em fase de execução. Mas o povo fumacense pode ter certeza que a gente vai fazer um plano enxuto e nós só vamos colocar nas nossas metas o que a gente vai conseguir realizar, 100%. Porque é muito fácil pegar e escrever 20 páginas e depois, no final de 4 anos, o eleitor fica cobrando onde é que está a tal obra, o que aconteceu, e não conseguir realizar tudo, entendeu? Como a gente sabe que existem planos por aí que não foram realizados mais que 30%, 40%. Então, o eleitor, a gente não entrou na política para enganar o eleitor, a gente quer fazer a coisa certa, nosso plano vai ser enxuto, não vai ser nada astronômico, e a gente prefere colocar 5 itens e fazer 10 do que colocar 10 e fazer 3. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito bem, Noe Coral, muito obrigado também. Foi uma alegria recebê-los e desejamos sucesso nessa caminhada. Obrigado. Muito bem, vamos ficando por aqui então com mais uma entrevista referente às eleições 2016. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, candidato Noe, muito obrigado ao Rally, muito obrigado à Sueli que acompanhou. Grande abraço, até lá.